Muitas pessoas têm dúvidas de como instalar uma fita de guidão. Não existe só uma maneira, mas eu vou passar o jeito que eu instalo e junto algumas dicas e macetes para poder dar um bom acabamento para colocar ela. Primeira coisa, a fita tem alguns detalhes. Quando você recebe uma fita de guidão, ela vem com esse corte diagonal, em par. Ele fica esse corte na diagonal nos dois, em direções opostas. Para que ele serve? Quando você colocar a fita no guidão, você vai colocar ela pela ponta dele e com esse corte diagonal paralelo ao corte do tubo. Para que serve isso? Para quando você começar a enrolar a fita, esse corte diagonal começar a já dar a inclinação certa do enrolar da fita para você passar pelo guidão. Um outro detalhe, para poder ficar sempre com a mesma largura a cada volta da fita, é prestar atenção nos furos, ou então no meio da fita, depende do desenho. Você pode usar a linha do meio como referência para quê? Quando você passa uma volta, o meio da fita, a ponta da fita de baixo vai passar no meio da volta de cima. E assim sucessivamente. Você vai passar aqui, repara que os furos do centro estão passando de novo na ponta da fita. Para que isso? Para quando você der a volta, a fita vai ficar quase sem degrau. O degrau vai ser anulado porque a ponta da fita de baixo vai coincidir com a ponta oposta da volta de cima da fita. Outro ponto fundamental de tomar cuidado é com as curvas. Ela cria essa folga em uma das extremidades e a outra fica tensionada. Se não tomar cuidado com isso, na hora que você enrolar e não prestar atenção, ou você pode passar para fora e ela com o tempo abrir, ou pode enrolar demais aqui e a fita ficar grosseira. Então é bom sempre ter um pouco mais de atenção na hora que fizer alguma curva no guidão, para ela ficar com o mesmo acabamento do resto. Toda a grande questão do manete é o seguinte, é a volta que você faz nele. Tem inúmeras maneiras de você fazer isso. Porém, aprendi com um italiano numa feira que eu participei, a volta mais simples, que é você coloca o acabamento da parte de trás do manete e você simplesmente, ao invés de fazer o mais comum que eu vejo o pessoal fazendo é, você passa por aqui, depois você passa por baixo e depois por aqui e continua a enrolar. É muita coisa e o manete fica com a borracha toda inchada. A maneira que ele me ensinou e que ele falou que geralmente as bicicletas mais clássicas eles fazem é o seguinte, você simplesmente colocou o acabamento, passa a fita por trás, já passa por cima e continua a enrolar. Pronto, o acabamento da fita. Aqui tem um ponto muito polêmico. Muitas pessoas elas enrolam a fita do centro do guidão para a ponta. Não que seja 100% errado, mas o que acontece? Caso você faça isso, com o tempo você usando a fita, geralmente a gente tem a mania de fazer o quê? Tá segurando o guidão aqui na parte reta e escorrega a mão sentido manete, ou num guidão de pista você escorrega para poder pegar no drop dele. Esse movimento, se você faz com a fita que foi enrolada do centro do guidão para a ponta, ele vai começar a escamar, que seria a mesma coisa que eu fizesse o movimento inverso nesse caso aqui. O que acontece? Eu começo a passar a mão assim e vai levantar uma escama, que é o quê? Eu estou indo no sentido contrário que foi enrolada a fita, então ela vai levantar as pontas das voltas dela. Se você coloca enrolado da ponta do guidão para o centro dele, não vai acontecer isso. Então esse é o jeito mais correto de se enrolar a fita, assim, por muitas pessoas falam. Um outro ponto, aqui, como que você faz o arremate da fita. Muitas pessoas usam a fita isolante, eu particularmente uso também, em alguns casos. Mas como eu tenho cola de contato,
eu vou usar a própria cola de contato para poder fazer o fechamento da fita. Ah, Zé, mas tá, você tem cola de contato aí, você então pode fazer isso. Tem sempre a opção da fita isolante, mas também você pode comprar alguma cola de contato do tipo Super Bonder, você enrola toda a fita e dá uns 3 ou 4 pontos no final dela e vai resolver o problema. Você vai evitar de colocar a fita isolante aqui, que as pessoas acham que esteticamente deixa feio a bicicleta, e também não vai precisar enrolar do centro para a ponta para poder esconder o arremate. Então, o que eu vou fazer aqui você pode fazer com algum outro tipo de cola de contato do tipo Super Bonder. Eu vou pegar aqui um pouquinho da cola de contato, a famosa cola de sapateiro. Vou passar aqui numa extensão de meia volta. O que eu posso fazer também é observar qual é o sentido que vai acabar a fita e cortar um pouquinho dela. E para quê? Sempre, se a fita você enrolar ela não chegar no final, você sempre pode desenrolar ela e refazer o enrolado. A fita de couro não vai estragar com isso. Então, ó, eu na hora que eu fiz todo eu enrolei a fita toda, passei um pouco de cola e pronto. Tá feito. Sobre os barendes. Eu geralmente mando o barende com esse pedacinho de cortiça. Para alguns guidões ele fica até muito largo o diâmetro, mas para outros guidões ele pode ficar muito estreito. O que eu faço? Aí sim você pode usar algum tipo de fita. Você pode usar ou a fita isolante ou uma fita crepe, para quê? Para você enrolar um pouco nele e encaixar. Eu prefiro mandar uma cortiça mais fina e adaptar para um guidão um pouco mais largo, com diâmetro maior, do que fazer o inverso, porque é mais fácil você colocar uma fita do que você tirar com estilete um pouco do diâmetro da cortiça. Então fazendo isso você vem aqui, enrola um pouco de fita e encaixa, aí ele fica firme.